Boa noite a todos. Eu quero apresentar essa primeira live e apresentar a vocês o profeta Cacu Filipe. O profeta Cacu Filipe é o profeta que Deus chamou e comissionou. Eu vou ler aqui uma passagem sobre ele, que ele teve um chamamento e uma comissão. Então, ele diz: cheguei à conversão aos 24 de abril de 1993, de acordo com Daniel 10, 4 a 11, por uma visão na qual me via em pé sobre a areia do mar, e depois no topo de uma pirâmide alta, depois novamente sobre a areia do mar, num outro lugar. Eu vi um velho caminhão militar saindo das profundezas do mar e passar atrás de mim. Eu virei-me e vi que continham pessoas todas vivas. Elas eram mulheres, e uma delas era mestiça. Em seguida, 2 pombas vieram em minha direção, e depois voltaram sobre as águas. E houve um eclipse, e um homem com aparência de uma nuvem, segurando uma espada, desceu do céu com um cordeiro, e a terra foi iluminada novamente. Eles pararam sobre as águas, e o cordeiro começou a falar comigo numa língua estranha. O som da sua voz entrou em mim, e eu caí morto. A minha alma saiu para permanecer sobre as águas com eles, enquanto meu corpo estava deitado sobre a areia do mar. Quando ele acabou de falar comigo, a minha alma entrou em mim e me tornei vivo novamente. Porém, eu não mais os vi. Em seguida, uma grande quantidade de pessoas chegou-se próximo de mim, do lado direito, e perguntei-lhe se tinham visto o anjo e o cordeiro. Eles disseram, não. Então eu disse, mas como é que vocês não viram o anjo e o cordeiro e todas as coisas que eles fizeram? Eles responderam, nós não vimos o anjo e o cordeiro, não ouvimos as palavras que o cordeiro pronunciou. Mas nós cremos isso inteiramente, porque o que Deus deu e o que o diabo tirou tem sido restituído a ti. Eu olhei para cima e vi uma escada posta entre o céu e a terra, sobre as águas, e os anjos subiam e desciam. E a visão terminou. Senti o que sei agora, ser o Espírito Santo. E chorei e acreditei em Deus desde aquele momento. Mais adiante, no dia seguinte, por volta das 15 horas, enquanto eu estava sentado com minha família, eu fui transportado novamente em visão para um país todo deserto e vi em direção a leste as palavras que estavam descendo do céu transportadas sobre nuvens. E após essas 2 visões que me levantei para ir à igreja pela primeira vez. Numa terceira visão, estávamos sentados numa sala de exame para uma prova de nível avançado. E o examinador estava distribuindo os enunciados da prova. Eu disse-me, mas o que estou fazendo aqui? Eu não tenho um bom nível escolar, e o que hei de escrever? E mais tarde foi dito a mim, da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente, sem conhecer homem algum, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação, tu também tens recebido a palavra da vida eterna nesses 24 de abril de 1993. Desculpa. E está decretado por Deus. No tempo determinado entenderás e ensinará o que não aprendestes, para que qualquer que creia tenha a vida eterna.
Então, esse é um chamamento e uma comissão para o profeta Caco Filipe em nossa geração, um profeta vivo. E Deus, a todos os profetas, Deus chamou e comissionou. Todos os profetas verdadeiros. Os falsos profetas se levantam porque eles são eloquentes, né? E aí eles falam bonito e tudo mais e levantam um trabalho evangelístico baseado na Bíblia Sagrada, é claro. Só que eles não têm revelação. Porque está escrito, Amós 3,7 diz que Deus não fará nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Veja, e Jesus prometeu enviar profeta nessa geração. Em todas as gerações veio um profeta. Em cada geração, no Novo Testamento, sim senhor. Aí você diz, como está escrito, que a lei e os profetas terminaram em João. A lei e os profetas. Mas no Novo Testamento há profetas. Porque logo depois de João veio Jesus de Nazaré e era profeta, enviado, e a sua mensagem era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então, após Jesus, veio Paulo. O Senhor Jesus de Nazaré, era Deus manifestado. Era Deus manifestado. Assim, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Paulo recebeu o seu chamado, o seu chamamento, a sua comissão, foi por uma visão também. Todos os profetas tiveram uma visão. Moisés teve uma visão da sarça, e ali foi o seu chamamento, a sua comissão e a sua mensagem. E ele era o profeta para toda a terra. Cada profeta manifestado, Deus chama, comissiona e envia. Eles são predestinados para esse desde antes do nascimento. Portanto, eu creio e nós sabemos que em cada geração Deus tem enviado um profeta. Houve 7 eras da igreja. No decorrer de 2000 anos. E nesses 2000 anos, desde do Senhor Jesus, o profeta Caco Filipe diz que quase 50 mensageiros, cerca de 50 mensageiros aproximadamente, foram levantados na terra. Para cada geração houve um profeta enviado da parte de Deus. O Senhor Jesus visitando a terra. O Senhor Jesus diz em Mateus 23, 34 e 35, que ele enviaria profetas. Então, mas é lógico, é muito lógico. As igrejas, eles não
não propagam eles não leem essa passagem sobre profetas. Eles não creem em profetas. Por quê? Porque eles se levantaram. São ladrões na colheita de Deus. Essa é a verdade. Eles são ladrões na colheita de Deus. As igrejas, Deus não mandou construir igrejas. Ele não mandou construir igrejas. Ele não mandou criar denominações. As denominações foi Satanás que criou. As religiões. Satanás criou as religiões. E ele domina sobre as religiões. Basta ver que nenhum deles tem revelação, porque são todos desunidos. Há uma desunião total entre todas as igrejas, cada um tem um princípio diferente. Um não comunga com o outro, porque não tem revelação. A palavra de Deus é só uma. E quando é revelada, o povo tem um profeta que conduz, porque é só ele que traz a revelação da palavra. Os demais pregam a letra, e baseado também na sua eloquência. Eles conseguem provocar emoções nas pessoas e convencer as pessoas que eles estão no caminho certo. Mas, na verdade, o caminho, a verdade e a vida, quando Jesus estava na terra, ele disse, ele era o caminho, a verdade e a vida. Todos aqueles, os saduceus, aqueles judeus, aquelas religiões que tinha lá, todos eles rejeitaram Jesus, né? Os zelotes, os herodianos e assim por diante. E aí eles rejeitaram Jesus e pereceram todos. Todos eles pereceram. Todos eles gritaram, crucificam. Eles se reuniram. Então, a mesma coisa acontece hoje, o sistema denominacional. Deus fala através dos profetas. Profeta é a boca de Deus na terra. Sim, o profeta é a boca de Deus na terra. E o Senhor Jesus Cristo está manifestado ali. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus único, o único Deus verdadeiro. E ele está manifestado em seu profeta, em cada geração. Deus visitou a terra através dos seus mensageiros. E cada mensagem colhe um rebanho. Cada mensagem, cada mensageiro colheu o seu rebanho. Aquelas pessoas que creram em Lutero foram salvos no tempo de Lutero. E Lutero respondia por aquela geração, todo aquele povo. Os que não creram na sua mensagem perecerão no inferno, serão lançados no lago do fogo. Por quê? Porque rejeitaram a mensagem. Era o Senhor Jesus manifestado em cada um desses mensageiros. Os que não creram naquele tempo, eles pereceram. Depois John Wesley também trouxe uma mensagem. E os que não creram nessa mensagem também pereceram. Mas os que receberam ele como mensageiro, enviado da parte de Deus, os que receberam a sua mensagem, esses foram salvos. E John Wesley responderá pela sua geração. Eles serão julgados.
É, pela sua mensagem. João Wesley será julgado pelo que pregou. E Deus deu a mensagem para João Wesley, assim como deu a mensagem para Paulo, para Irineu, para Martim, para Columba e os demais mensageiros. Cada um deles teve uma comissão, um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Depois, William Branham foi o mensageiro da sétima era. Deus levantou ele, comissionou. Um anjo lhe falava a mensagem e ele relatava. Ele falava inspirado e Deus é quem colocava as palavras em sua boca. Ele era a boca de Deus também. E os que creram nele em seu tempo foram salvos. Mas depois que ele morreu, a sua mensagem não tem mais valor para salvar ninguém. Acabou. É comida de ontem. Já não serve mais para salvar. Já não salva mais. O alimento de ontem entra em decomposição. Começa a criar bicho. E já não serve mais. Então, hoje, nós temos o nosso profeta Cacu Filipe. Deus enviou Cacu Filipe com chamamento e comissão. Agora você pode dizer um falso profeta? Não pode. Se você disser, você estará blasfemando porque Deus enviou um profeta. Todos os profetas foram enviados da parte de Deus com um chamamento, uma comissão, e a palavra vem do céu e não da Bíblia. A Bíblia é um livro de história do passado. É um livro de história do passado. Ela tem profecias para o futuro, mas cada um que traz essa profecia, no tempo que ela se cumpre, é um profeta que se apresenta para revelar aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou no passado para se cumprir no nosso tempo. Deus reservou. Jesus disse aos seus apóstolos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus reservou para a sua própria autoridade. Deus tem mensagens para nós e ainda para o futuro. Mais para frente, mais profetas se levantarão. O profeta Cacu Filipe diz: eu não sou o primeiro e nem o último profeta. E ele diz que após ele virá outro, vem outro profeta. Mas em cada geração, eu estou vivendo nessa geração, o meu profeta é Cacu Filipe. E eu creio em Cacu Filipe. Porque eu posso dizer, você pode dizer que não estava lá, mas eu não estava lá, mas eu creio. Porque na visão de Cacu Filipe, ele viu uma multidão que chegou ao seu lado direito quando ele ainda estava deitado sobre a areia. E eu creio que eu estava ali porque eu criei inteiramente nessa mensagem. Por isso eu estou relatando hoje essa mensagem, dando meu testemunho. E quero dizer a vocês que aquele que crer e for batizado será salvo. Bem, porém essa mensagem é de acordo com Mateus
25:6, o clamor da meia-noite. E aqui então estamos na meia-noite. Estamos vivendo na meia-noite. A luz do entardecer foi William Branham. A sua mensagem era a luz do entardecer. E agora nós estamos na meia-noite, porque William Branham já foi em 65. Em 1993, Caco Felipe recebeu esse chamamento e essa comissão. 30 anos depois. 30 anos depois. E nós estamos aqui. A mensagem avança. E aqueles que creem também avançam. E chegam, eles guardam a fé e chegam no fim. E chegam a ser salvos. Os demais ficam para trás. Eles simplesmente não crêem. Existem muitos falsos profetas, sim. São aqueles que levantam sistemas denominacionais e saem pregando por aí sem revelação. Eles pregam prosperidade, pregam cura física, se bem que Deus faz cura, mas Satanás também faz. Satanás também está curando pessoas, está mostrando muitas maravilhas, está derrubando pessoas, o pastor lá levanta a mão lá e aquelas pessoas caem e rola pelo chão e fazem tantas coisas. Isso é tudo encenação de Satanás, é tudo coisa de Satanás. Ele que está fazendo essa baderna toda lá. Aqueles púlpitos lá, é tudo profanado, não existe nada santo ali. Deus nunca trabalha com igreja, com sistema denominacional. Deus chama as pessoas para fora do sistema. Ele chama para fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas como poderia? Sim, pelo seu profeta. O profeta é a voz de Deus. O profeta hoje, com o clamor da meia-noite, está chamando. Aliás, a mensagem do clamor da meia-noite. Ele que ordena o clamor da meia-noite. Tem que ter um profeta. Porque assim como Moisés tirou o povo do Egito, agora vocês vejam. William Branham, ele podia entrar dentro das denominações, das igrejas, era convidado para pregar nas igrejas, várias, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Presbiteriana, todas, várias igrejas cristãs, igrejas nazarenas, e ele ia lá e ele pregava e convertia muitas pessoas, e depois ele começou, aquelas pessoas que creram, ele começou a falar para sair do sistema. Aquele ali é como o êxodo, o povo que está saindo de dentro do sistema religioso. Tem que haver um êxodo. Então, William Branham começou com o êxodo. Mas depois que ele morreu, o povo estava ainda no deserto. E assim, depois que o profeta Moisés subiu ao monte lá e ele não voltou e o povo ficou no deserto, ainda estava no deserto. Tinha atravessado o Mar Vermelho.
e tudo, tinham sido batizados por aquele profeta, tudo. Aquela geração pereceu no deserto, e agora já era outra geração. E Deus levantou Josué. Então, no nosso tempo, a mesma coisa acontece hoje. Josué, 5 letras, graça, né? Cacu, 5 letras. Cacu Felipe recebeu essa mensagem. E diz aqui que, além disso, essa mensagem revela os últimos mistérios e o cumprimento das últimas promessas de Deus para a Igreja das Nações, promessas que estão contidas no Antigo e Novo Testamento, e a compreensão e aceitação da qual são dadas aos eleitos, de acordo com Daniel 12, 8 a 10, que diz: muitos serão purificados, branqueados e refinados, e nenhum dos perversos entenderá. E Atos 13, 48 diz: e creram todos os que foram predestinados, creram todos os que foram predestinados para a vida eterna. Veja. Então, essa mensagem, ela veio para branquear, veio para purificar, branquear e refinar. É uma mensagem que prepara realmente a noiva para o arrebatamento. Tem que haver um êxodo. Houve um êxodo. E agora a mensagem é o clamor da meia-noite. Hora de preparar as lâmpadas. Então, ele não é o último. Vocês sabem que, conforme Marcos 13, 35, Marcos 13, 35 fala: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o dono da casa. Se ao entardecer, foi com o William Branham, se à meia-noite, hoje a nossa geração é a meia-noite, e estamos com a mensagem do clamor da meia-noite. Se é o cantar do galo, uma mensagem que ainda virá, veja. E tudo isso dentro da 7ª era. São 4 etapas, 4 mensageiros ou mais. Não se sabe quantos. Assim, o Caco Felipe diz: não sabemos quantos mensageiros Deus vai enviar depois. Só Deus sabe. Mas ele diz: eu não sou o primeiro e não serei o último. Mas se você crer nesse mensageiro, na sua geração, você será salvo. Porque a mensagem diz que todo que pode crer nele, né, terão a vida eterna. Jesus diz, o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim, né, aquele que receber aquele que eu enviar a mim me recebe. Isto. Aquele que receber aquele que eu enviar a mim me recebe. Então, já é provado que ele enviaria alguém nesses dias, hoje e durante todas essas gerações que passaram pela Terra em 2000 anos. Deus nunca deixou a Terra. Ele sempre visitou a Terra. E ele andou entre as lâmpadas, entre as 7 lâmpadas, velando pela sua igreja, pela sua noiva. E hoje ele está chamando você.
Você se preocupa com a tua salvação? Então vai a fundo, creia nessa mensagem. Isto. Então isso é o que eu tinha para dizer hoje. O clamor da meia-noite foi pregado aqui pela primeira vez. Da minha parte, pela primeira vez. Essa é a primeira live que eu faço. Eu peço desculpa se não me sair bem, mas eu quis apresentar essa verdade para que, se porventura alguém tem fome e sede de justiça, que é a palavra original de Deus, aqui está ela. Aproveite. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.